Aí o nosso Mauro Betting, ele falou o seguinte, o Vitor, poxa, eu queria ver mais o Vinícius Júnior. Para muitos, colocam ali ele como o 12º jogador, talvez a primeira opção ali que vai sair do banco de reservas para entrar, né? Tem alguém que você acha que pode, de repente, roubar esse posto de assumir a titularidade primeiro do que ele? Tem. Ou você entende que, de repente, ele é o cara que... Não. Que pode manter essa situação? Eu acho que é mais fácil o Bruno Guimarães virar titular no lugar do Fred do que o Vinícius virar titular no lugar de alguém. Porque acho que o Fred tem um ano ali de... Né, foi um dos que foi barrado lá no United, depois até recuperou um pouquinho de espaço, Vitor. mas... Oi. Vocês estão vendo que aí na imagem que o Neymar está ali atrás das placas de publicidade, ele pulou para aparentemente trocar de roupa. Ele deve estar trocando ali o calção, a calça, e foi ali para trás para a gente, claro, não filmar a troca de roupa. Exatamente. É o detalhe deve estar botando aquela buquê. calça térmica ali E atrás do Matheus fica mais fácil. O filho do Tite que tem 4 km de altura, então fica também mais fácil. Antigamente não era assim isso não, mesmo. né, o Mauro? O cara Não, tirava ali no meio do campo. não, tirava, ele fazia né? xixi. O Ronaldo em Atlanta, por exemplo, fez xixi ali, mas é um atentado ao pudor, até porque hoje todo mundo acompanha tudo. Olha lá, Pois falando é. de xixi, hein? Câmera em qualquer lugar, celular, diga aí então. Mas eu acho que o Bruno Guimarães acho que tem uma possibilidade aí de repente assumir a titularidade. Vem muito bem no Newcastle, no radar de grandes clubes do futebol mundial. O Newcastle é terceiro colocado no campeonato inglês, ele é um dos destaques do time. O Fred perdeu espaço no United, depois recuperou um pouquinho, mas hoje, se você pensar, acho que o Fred hoje é reserva do United. E na seleção, o Bruno Guimarães sempre que entrava, entrou muito bem, especialmente nos jogos de reta final de eliminatória. Ele jogava, sei lá, 20 minutos, dava uma assistência, 2 assistências. Então acho que é uma possibilidade. Antes do Vinícius. Acho que o Vinícius, talvez para você botar o Vinícius, você muda muito, como falou o Jorge, né? Você traz o Paquetá para ser volante, talvez perca ali um pouquinho em recomposição. Então assim... Muda um pouco o posicionamento do Neymar também, né? O posicionamento do Neymar nem tanto, mas porque o Neymar já tem jogado ali, né, junto, o Paquetá que tem caído pela esquerda. Então eu acho que é mais fácil o Bruno Guimarães virar titular do que o Vinícius. Mas aí talvez por bola, né? Até por opção a do Tite, a ideia do Tite. Por bola, para mim, o Vinícius é titular, mas o Tite... Não, eu digo por bola em relação ao Bruno Guimarães. Acho que o Bruno Guimarães joga mais que o Fred. Mas aí eu lembro que, por exemplo, em 2018, estava no Shakhtar, foi para uma Copa do Mundo. Talvez seja um homem de confiança. E a gente sabe como é que funciona a questão de técnico em Copas do Mundo, ter um homem de confiança. Talvez por esse sentido que eu fico com o pé atrás da questão do Vitor. Para mim, o Bruno Guimarães é mais jogador que o Fred. E está em melhor fase. E acho que para essa função, o cara que chega mais à frente, eu prefiro o Bruno Guimarães. Eu acho que ele tem um passe mais qualificado e mais inventivo que o Fred. O Fred talvez mais destruidor. Depende do jogo. Eu não vou dizer que o Brasil vai ter sempre o mesmo modo de jogo, mas provavelmente será assim. E acho que o melhor momento é do Bruno Guimarães. Eu preferiria o Vinícius, mas entendo o que o Tite quer fazer e, sei lá, respeito. Bom, respeito, claro, ele sabe muito mais do que a gente, né? E falo por mim, acho que no caso a gente pode falar pela gente. Se vai dar certo, outra história. Mas eu acho que um jogador com talento, capacidade de decisão e o momento do Vinícius Júnior, a gente está falando de jogadores melhores do mundo. E o próprio Richarlison não consegue. Eu sei que ele estava lesionado, mas o Richarlison não é titular no Tottenham. Até um daqueles caras que é muito legal, como o Temel Rafinha, que também não está no melhor momento. O Rafinha e o Richarlison são jogadores que atuam, para mim, melhor na seleção do que nos clubes. Isso, evidentemente, para o treinador de seleção é ótimo. Mas também não é garantia. Até porque outro cara que não está na lista, você já falou do Antony. Acho que antes do Antony na seleção tem o Rodrigo. Né? E antes não é demérito ao Antony. É porque o Rodrigo está muito bem. O Rafinha na seleção está muito bem. O Richarlison na seleção está muito bem. E essa função do Paquetá, o Paquetá é um cara... para mim, do ciclo 18 para cá, só perde o Paquetá em termos de seleção brasileira para o Neymar, por óbvio. O Paquetá já foi segundo volante, já foi esse cara aberto para a esquerda, já foi para a direita, já teve momentos de jogos que ele jogou até de centroavante, um terceiro cara por dentro ou mais aberto. O Paquetá é fundamental nesse time. O Paquetá não se mexe com e sem a bola. Um cara muito inteligente, evoluiu demais na Europa. Então o Paquetá não se mexe. Mas essa vaga, o Fred, Bruno Guimarães, dá para discutir. E eu, de gosto, preferiria o Vinícius Júnior ao Richarlison.
Você falou do E Richarlison, o que Neymar estava à vindo... frente. E o Neymar mais ou menos à frente. Mesmo nessa construção de 5 também. caras à frente, eu centralizaria, também. perdão, um pouco mais o Neymar, o Paquetá vira por dentro e espetaria o Vinícius Júnior, como está aberto do outro lado o Rafinha. Para vocês, Vinícius Júnior seria titular no time de vocês? Pra mim seria mim com seria. o Neymar de 9. Né? Exato. Também, chegando. todos? Seria. Para mim também seria ou com o Neymar de 9 ou com o Neymar fazendo esse papel vindo de trás, que foi como a gente viu o desempenho do Vini contra a Gana e um entendimento muito interessante dos dois, né? Com o Richarlison ali centralizado como um 9 e o Neymar caindo muito mais pelo lado esquerdo para combinar jogadas com o Vini e deu E muito quem certo. sai? Paquetá, não? E a dureza é você tirar o Paquetá, né? E o Paquetá não tira, Na não. Que é seleção, fundamental, né? O Paquetá não tira. A não ser que você tire um dos volantes, né? Porque aí você jogou só com o Casimiro. Contra a Gana foi isso, né? Você não Contra tinha a Gana Casimiro foi e Fred, você tinha só o Casimiro de volante. Era um Só 4-1-4. que aí é aquela coisa que o Mauro Era, tá dizendo do jogo a jogo, né? Você vai analisar o adversário, o quanto ele vai te agredir, o quanto é necessário uma proteção maior no meio campo.